Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Meu nome é Leonardo Maciel e aqui ao meu lado temos o meu amigo Jackson Freitas. Olá, bom dia. Hoje estamos aqui mais um dia gravando o Trevo Podcast, né? Estamos recebendo uma pessoa, um convidado aqui para uma conversa bastante interessante, mas antes a gente gostaria de falar dos nossos patrocinadores que dão dão um apoio e fazem com que o nosso projeto vá para frente. Né, Jackson? É isso aí. Um dos nossos apoiadores principais é a Desk, né, que cede aqui o estúdio para a gente poder fazer esse podcast para vocês. E, pessoal, conheçam a Desk, vão lá no Instagram deles e conhecem mais um pouco do trabalho deles, que é voltado para a comunidade aqui de Santa Maria do Pará. E o nosso outro apoiador que a gente tem aqui é a Mili Modas, né? A Mili Modas, que é um dos maiores fabricantes de moda praia, moda fitness e moda íntima da nossa região. Conta aí com os melhores, um dos melhores materiais para compor seus produtos. E se você quiser montar o seu negócio aí e revender produtos Mili Modas aí na sua cidade, você pode estar tendo esse acesso através do Instagram da Mili Modas, que é o @milimodas_, ou acessando pelo site www.milimodas.com.br. Vá lá e confira o que a gente está falando aqui, ó. A Mili Modas vai te entregar produtos a preço de custos. Então, vai lá e confere. É isso aí, pessoal. Obrigado. Bora começar? Beleza. Hoje, aqui, primeiramente, agradecer por ter aceitado o nosso convite, professor Paulo Ricardo. Muito obrigado. Está muito envolvido aqui na educação de Santa Maria do Pará. Agradecer a ele por ter aceitado o convite de fazer essa conversa interessante aqui com a gente nesse dia. E eu gostaria também, professor Paulo Ricardo, que o senhor se apresentasse para quem não lhe conhece. Eu acho impossível, o senhor já viu várias gerações aí de alunos, de pessoas que foram seus alunos, que têm uma admiração muito grande pelo senhor. Mas para quem não lhe conhece, e também contar um pouquinho da sua história, quando o senhor chegou por aqui, por Santa Maria, se o senhor é daqui. Bom, primeiramente, muito obrigado e agradeço a Deus essa oportunidade e ao convite de vocês de a gente estar aqui. Que estão oportunizando, como eu disse, a pessoas que, com ou sem notoriedade, expor a pessoa que é. Bom, me chamo Paulo Ricardo, sou professor e engenheiro. Esse olhar de engenheiro é por conta de estar um pouco desmistificando, não é só professor, não é só engenheiro, mas eu sou mais conhecido como professor Paulo Ricardo. Cheguei aqui em 96, em Santa Maria. Na verdade, Santa Maria me encontrou. Eu fazia a faculdade em Castanhal, minha primeira faculdade, e vim a convite de um grande amigo, de Lermano Pinheiro, e para tocar aqui na Igreja Assembleia de Deus. E acabei ficando até hoje. Até hoje. Casei, criei meus filhos, e até hoje estou por aqui. E, sim, passei por várias gerações, de 96 para cá. E ontem mesmo eu estava na sala de aula dizendo que eu já dei aula para a avó, para a mãe, e agora estou dando para o filho aula. Legal. Interessante. Quer dizer que além de você ter se formado em matemática, computação, engenharia, você também é músico, né? Também sou músico. Na verdade, eu sempre aprendi que a gente tem que estar preparado para vários eventos. E uma das coisas que meu pai me deixou foi a música. Meu pai era músico amador, sempre gostou e colocou isso em minhas veias, né? E eu aprendi, né? E sempre tocando e, como você disse, professor, engenheiro, músico. Tenho orgulho de ter feito também datilografia, ter feito tanta coisa. Se você vê o staff, não que eu exerça tudo isso, mas um pouquinho de cada coisa a pessoa tem que aprender. E eu aprendi algumas coisinhas também. E professor, eu sempre tenho esse costume de chamar de professor. Não, tudo bem. Costume. É notório. Eu digo sempre meus alunos, eles estão de prova, tenho certeza que estão assistindo, que quando eu chego em sala de aula, eu digo, meu nome é Paulo Ricardo. Professor Paulo Ricardo é o meu título para vocês, mas podem me chamar de Paulo Ricardo. Porque
o grande barato da educação é a gente estar próximo do outro, ter esse atrativo de conviver com você e a gente fazer da prazerosa educação. Então, mas o título de professor fica como um adjetivo já predominante. E agora eu fiquei curioso por uma coisa. Você disse que você veio para Santa Maria a convite do Dilermano, né? Uhum. Mas antes disso, o senhor veio de onde? E o que lhe cativou a vir para Santa Maria de fato? Tá. Vamos lá. Bom, eu sou natural de Belém, fui criado até os meus 17, 18 anos em Belém, no bairro da Marambaia, Marambaia. E fiz faculdade. Na época, eu fazia um cursinho numa escola e abri uma turma, a primeira turma regular do campus de Castanhal, em 92. Eram só 2 cursos, matemática e letras. E nessa época não tinha internet, soube por jornais, soube por pessoas amigas que haveria um vestibular no meio do ano. Digo, vamos fazer. Não vou dizer para os meus amigos de ninguém para não ter concorrência. Só tinha matemática. Vamos lá. E fui fazer minha inscrição, tudo bonitinho, fiz a prova, fui aprovado. Tem até uma história, daqui a pouco eu conto, dessa aprovação aí, de como eu soube do resultado, e fui fazer essa prova. Passei. No decorrer do curso, eu vim morar em Castanhal, né? Como até hoje fazem isso, né? Eu passo num determinado município e vou morar para lá. E fui morar em Castanhal. Lá conheci a Everaldo, a professora Joana, que na época não era professora, era só a Joana Quaresma, a professora Selma, na época era só Selma, e ficaram muito meus amigos. E como era pertinho, o Everaldo, Paulo, vamos lá e tal, vamos lá. Aí eu nunca tive esse negócio de, como 17, 18 anos, e nessa época a gente não tinha tanta liberdade, e eu voltava sempre. Aí uma vez a Joana disse, Paulo, vai ter uma festa na igreja, e o Dilermano estava dizendo que estava precisando de um músico, um baixista. Eu digo, opa, eu vou. Aí me arrumei, peguei meu contrabaixo e vim passar o final de semana. Notei uma coisa diferenciada aqui em Santa Maria. As pessoas eram e são mais acolhedoras, mais amigas. Se você conhece de uma ponta a outra uma pessoa, você conhece de uma ponta a outra a família da pessoa. E eu achei interessante, eu digo, nunca vivi isso aí, porque em Belém pegava o coletivo, o ônibus, né? Pegava o ônibus e ia para um lado para o outro, você via, não dava bom dia, não dava boa tarde. Aqui em Santa Maria era diferente, eu nunca tinha vivido isso. E me apaixonei por esse tratar de pessoas, né? Oi, fulano. Tudo bem, fulano? Bom dia, fulano. Como vai sua mãe, fulano? Ou então o famoso, ei! Tem esse negócio comum aqui. Comum, verdade. E eu me apaixonei por isso, né? Foi quando eu conheci mais profundamente os tratos, as culturas daqui de Santa Maria. Eu sou da época que as pessoas, por exemplo, era o Angel of the Night, era uma organização do pessoal do vôlei que fazia doação de cesta básica. Eu achei interessante isso, nunca tinha participado. Comecei a perceber nos olhares das pessoas que precisava de algo diferente. Eu tinha esse algo diferente, que eu não era daqui, e eu precisava de algo diferente da cidade, que eu não tinha, que era o conhecimento de mundo. Era uma das primeiras municípios que eu saí de Belém e fui visitar, sozinho, sem meus pais. Como eu disse, era 17, 18 anos. E naquela época era adolescente, criança. Hoje em dia, 16 anos já quer ser adulto. Né? Verdade. Aí eu cheguei por aqui e fiquei. Comecei a tocar, vim mais vezes, deixei de ir para Belém nos finais de semana e vim mais para cá. Foi quando me aproximei mais da Selma e acabei casando e vim morar para cá. Resumidamente é assim. Legal. Mas eu queria que você contasse um pouco aí das suas formações. Porque, pelo que eu vi lá no seu perfil e conversando aqui com você em off, o senhor é como é que eu posso dizer? Multifunções? Olha,
Na verdade, tudo começou quando eu, lá por volta de 5ª ou 6ª série, eu percebia, talvez ache estranho, mas eu percebia que, mesmo com 11, 12 anos, eu via as pessoas sempre fazendo a mesma coisa. Ou era professor, ou era médico, ou era engenheiro. E eu, com 11, 12 anos, não sabia o que ia fazer. Mas eu percebia que eu precisava encontrar um caminho para mim. Foi quando eu tenho esse lema comigo até hoje. Eu preciso sonhar primeiro. Eu preciso sonhar. E o meu primeiro sonho foi ser engenheiro. Aí eu coloquei um objetivo na minha vida. Eu vou ser engenheiro, vou ser engenheiro, vou ser engenheiro. Foi quando a matemática, já no ensino fundamental, 5ª e 6ª série, 7ª, já veio com mais cálculo, já veio com mais força na minha vida. Aí eu digo, não, vou ser professor. Vou ser engenheiro, vou ser professor. Vou ser engenheiro, vou ser professor. Foi quando na 8ª série, agora 9º ano, apareceu a física. Não, vou ser engenheiro, vou ser professor de matemática e depois professor de física. Então eu tinha esse sonho, ser engenheiro, professor de matemática e professor de física. Isso era o meu sonho. E eu tinha que tratar isso como um objetivo e eu tinha que trilhar caminhos para isso. Eu tinha que trilhar caminhos. Porque, apesar do objetivo, a gente tem que traçar estratégias em trilhar esse caminho até chegar lá. Só tem educação, só tem eu estudar, só tem eu fazer isso. Deus quis, então, que mudou a história. Passei primeiro matemática. Mas em matemática, encontrei dificuldades em responder algumas questões. Por exemplo, por que matemática é difícil? Por que todo mundo tem medo de matemática? Por que todo mundo fala mal da matemática, que é... Bom, fui pesquisar sobre isso, não encontrei resposta. Digo, eu preciso pesquisar mais. Aí fui fazer minha 2ª graduação em computação, porque eu achei uma estratégia, as ferramentas na tecnologia para ajudar a ensinar matemática. Aí foi a minha 2ª formação, licenciatura em computação. Mesmo assim, a resposta estava meio que embaçada. Eu fui fazer o mestrado. Também ficou melhor ainda, mas eu queria mais. Eu fui fazer o doutorado. Melhor ainda, mas não era isso. Ainda não consegui responder isso. Percebi em alguns professores que sempre falavam que a matemática não é difícil, é nós que nos tornamos difícil para ela. Quando a gente fala e faz dela um bicho-papão. Aí comecei a estudar isso, fui tentando responder, fui começando. Quando eu me estabilizei financeiramente, não rico, estabilizei financeiramente, é diferente. Eu fui fazer os outros sonhos. Eu fui fazer engenharia civil, eu fui fazer outros cursos que me agradavam, né? Só falta mais um ou dois ainda que eu quero fazer ainda. Porque eu percebo que as pessoas elas não tendem a se aprimorar numa profissão porque gosta, porque necessita. Eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu gosto porque eu amo. Porque os dois meus colegas que estão aqui presentes e para quem está nos assistindo, a oportunidade é que nem ônibus. Para você pegar um ônibus, você precisa estar na parada, saber que ônibus que você quer passar, que você quer pegar e estender a mão. Você desenhou uma estratégia toda e completa para pegar esse ônibus. A oportunidade também é assim. Você não quer essa oportunidade passando na sua frente. Você tem que estar preparado para essa oportunidade. Você tem que estar no lugar certo para essa oportunidade. Você tem que fazer sinal para essa oportunidade, que é a sua preparação. Então, não é pura e simplesmente, não tem oportunidade. Tem. Talvez você não alcançou, ou ela não te alcançou. Mas todos têm. Todos têm. Aí a minha formação é essa. Matemática, licenciatura em computação, engenheiro civil, estudei mestrado e doutorado na área de educação, sou músico,
Tenho curso do MOP para dirigir tanque de combustível. Para quê? Não sei, mas eu fiz o curso. Fiz curso de datilografia, fiz curso de desenho, né? Por mais não saber muito desenhar. É isso. Eu acho que eu tentei me preparar por outra coisa também que me veio à mente agora. Como eu sou pai, eu tento ser espelho e algo ícone para os meus filhos. Eu não faço isso por mim somente, para me engrandecer. Eu tento dar exemplo para os meus filhos, né? Se eu cobro dos meus filhos que eles estudem, é porque eu estudei. Se eu cobro o exemplo dos meus filhos tenham caráter, é porque meus pais me ensinaram a ter caráter. Entendeu? Interessante. Paulo Ricardo, existe uma mística muito grande em relação ao mestrado e ao doutorado. São duas coisas que demandam muito tempo e também muito estudo, muita dedicação da pessoa. Na sua época do mestrado e agora no doutorado, como foi, assim, qual área assim, você mais se identificou para você ir direto para o mestrado e depois para o doutorado? Bom, eu sempre quando eu objetivei, eu escolhi ferramentas, técnicas, estratégias para fazer isso. E, como eu falei anteriormente, a minha grande dificuldade era entender por que as pessoas falavam tão mal da matemática. Porque tinham medo da matemática. Que bicho-papão é esse? Foi quando eu tive uma aula na graduação de Psicologia na Educação que me atentou isso. O problema não está nos números, não está nos cálculos, não está nas fórmulas, está aqui dentro. Foi quando eu comecei a pensar e pesquisar de que maneira eu poderia ajudar de uma forma diferenciada para isso, para fazer as pessoas entenderem. Foi quando eu descobri a tecnologia, né, o uso do computador para ajudar no auxílio da informática, enfim. Aí eu fui pesquisar nisso. Quando eu entrei no mestrado, eu fui pesquisar isso. Na minha especialização, nós desenvolvemos um software educacional chamado Função 1, onde ensinava as crianças a resolver a função do primeiro grau de uma maneira mais lúdica, mais colorida, com colorido, com música, alguma coisa bem didática mesmo. Enfim, bem lúdica. E eu fui para o mestrado pensando nisso, dar continuidade. Mas, no mestrado, a gente estuda tanta teoria, tantos teóricos, tantos escritos, que às vezes a gente se esquece. Mas eu não esqueci. Não esqueci do meu propósito. Porque, na verdade, mestrado é uma forma de responder uma indagação sua. Algo que te aflige. Mestrado é isso. É isso. Como é que eu posso responder tal questão? E eu fui para isso. E como é que eu poderia fazer isso? Aí eu descobri que eu tinha que fazer uma pesquisa aqui em Santa Maria. Eu fiz pesquisa com alguns professores de matemática na época, para saber como é que eles usavam a informática. Como é que eles usavam e procediam, se sabiam, pelo menos, a usar o computador. Descobri que não. 60% dos professores de matemática não tinham habilidade nenhuma com computador. Software educacional de matemática, pouquíssimos. De como usar o Excel, Word, como usar GeoGebra, esses softwares que existem por aí, pouquíssimos. Então, respondi minha pergunta. O problema está aí, é que a gente não sabe usar. Mas, graças a Deus, os programas governamentais fizeram a gente crescer muito, né? De lá para cá, nós evoluímos bastante isso, né? Agora eu posso dizer com propriedade, eu acho que 90%, 95% dos professores de matemática usam, nem que seja uma tecnologia diferenciada, um data show, um computador, mas antigamente não é que não se tinha, é que não sabia usar, né? Aí, já no doutorado,
eu já tinha que propor algo para que essa minha indagação fosse respondida. Foi quando eu pensei no gerenciamento do tempo. Gerenciar o tempo do professor em relação ao estudo, à sua preparação, não para dar aula, mas para a utilização do computador, preparação para utilizar o computador, reconhecer os softwares, reconhecer as dificuldades dos alunos, né? É isso. E tem outra coisa também, como professor também, apesar de não exercer o cargo de professor, por enquanto, mas eu sonho retornar, existe uma questão também que o ensino não é uma crítica aos professores, mas também a estrutura da escola que não possibilita o ensino muito engessado da matemática também dificulta bastante, né, a questão do aprendizado do aluno. Essas ferramentas, quais ferramentas o senhor pode utilizar assim, dentro de uma sala de aula para fazer através do computador? Quais aplicativos, quais métodos para trazer uma forma mais lúdica de aprendizado? Deixa eu complementar aqui um pouco. Sim, desculpa. Além dessa pergunta que eu achei interessante, eu gostaria que você também falasse um pouco se o excesso de tecnologia dentro da sala de aula pode prejudicar o aluno. É uma boa também. Tá, ok. Vamos lá. Na minha humilde opinião, eu acredito que a matemática, por si só, ela, para quem conhece, ela não é sombria. Para quem conhece, ela é muito sombria, ela é muito abstrata, ela é muito inatingível. Mas, na minha opinião, eu discordo completamente dessa situação. Uma maneira que eu encontrei foi fazer primeiro a conectividade com o aluno. Primeiro, eu tenho que ter uma empatia com o aluno, professor e aluno, né? Ter uma amizade com o aluno, fazer ele entender que eu estou ali para gerenciar, auxiliá-lo na descoberta de uma ciência que é a matemática. Entendeu? Eu não posso chegar lá e fazer os meus cálculos que eu aprendi na faculdade, que o meu tempo me ensinou, e dizer, ponto, aprendam. Impossível fazer isso. Hoje em dia não se pode fazer isso. É desumano, né? Isso é antissocial. E o que eu percebi que eu estava fazendo, que quando comecei era isso que eu fazia, mas hoje em dia, na minha opinião, é fazer com que eu me conecte com o aluno como amigo, como algo que traga ele para próximo de mim e fazer com que ele entenda a matemática de uma maneira mais sutil. A minha função em sala de aula, como educador, é fazê-lo entender da ciência matemática. Mas como fazê-lo entender se a primeira coisa que eu faço é dizer, façam? Como? Que atividade eu posso exercer com essa matemática que você está me ensinando? Como é que eu vou aprender isso? No computador, já que nós estamos numa geração onde o celular é uma das grandes ferramentas para todas as áreas, a gente pode fazer isso com aplicativos matemáticos, com alguns jogos, alguns softwares básicos de matemática. Aí eu alio a minha conectividade com o aluno, a minha parceria com o aluno com a minha, trazendo a história de vida dele. E uma coisa importante que eu tenho que falar, nós devemos sempre dar valor à história de vida dos alunos. E essa história de vida nos traz tanta resposta. Então, nessa conexão, a gente traz a história de vida, a gente traz o computador para ele, a gente traz uns aplicativos para ele, e ele começa a perceber isso. Não é obrigação de aprender, mas é uma obrigação de pensar em querer aprender. Toda a nossa educação, ela é voltada, olha, você precisa aprender para ser alguém, para você ter uma profissão. E eu não penso assim. A gente precisa aprender, a gente precisa se educar para ser alguém. E, como consequência, uma boa profissão. Então, a matemática não é bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão, não é mesmo, mas requer disciplina, requer
calma, quer algo mais leve. A matemática pode ser muito complicada se você não estudar. A matemática, qualquer outra ciência é muito complicada se você não querer. Parte do aluno, parte do professor, parte da gestão, parte da escola, parte de tanta coisa. Então, essas situações, elas não são, como é que eu posso dizer, sine qua non. Não são sine qua non, elas são diversificadas. Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua propriedade de vida e ela pode interferir ou não. E o computador é apenas uma ferramenta. Apenas uma ferramenta. Basta o professor pesquisar um pouquinho software da matemática, até no site do MEC tem alguns, que pode ser usado. Tá, mas o professor sabe do aplicativo, o professor conhece os programas, mas a escola não tem os computadores. Ele conhece o professor conhece o aplicativo, conhece os programas, pode ser baixado nos celulares, mas nem todos têm um celular compatível. Então, tem várias situações. Então, mas, como eu disse, os professores devem estar preparados para ensinar através dessa grande ferramenta, que são os sistemas computacionais. Interessante. E tem outra coisa também, é que a matemática ela leva para diversas áreas da nossa vida, área de estudos, né? Qual a senhora acha que a matemática que a gente aprende ali no ensino médio, pode, de alguma forma, contribuir, por exemplo, para a pessoa por exemplo, se tornar engenheira, se a pessoa estudar também, engenheiro ou até mesmo físico, tudo? Ah, tá. Você quer, tipo assim, fazer um link entre a matemática e as profissões? Isso. Tá. Vamos lá. Na área econômica, análise de gráficos. Uhum. Na medicina, também. Engenharia, também. Pedagogia, também. Então, análise de gráfico, função, sempre. Sempre. E eu posso te indicar também as funções, alguns assuntos de funções do primeiro e segundo grau, até na medicina. Porque, querendo ou não, eu vou falar uma frase muito matemática mesmo, a matemática está em tudo. Não tem nada que não tenha matemática. Na história tem matemática. Na geografia tem matemática. Na língua portuguesa tem matemática. Na língua portuguesa, sim. Veja as métricas, olha, matemática, das poesias, né, nos períodos da segunda geração romântica. Quer dizer, tem matemática em tudo. Né? Então, não tem... Na verdade, estudar matemática para ser profissional é uma coisa, e estudar matemática para aprender e, com isso, te auxiliar na tua profissão, por mais que tu não queira, é isso que é o grande barato da história. Eu tenho que aprender matemática porque eu preciso de uma profissão. Se ela vai me auxiliar na profissão, não sei, mas que eu vou chegar com ela lá, eu vou. A gente pensa, matemática, para que isso? Quem sabe para inventar isso aqui não precisou de uma equação do primeiro grau. Descobrir um X, um Y, uma equação do Bhaskara. Eu não sei. A questão dos algoritmos também, né? Algoritmos, essas coisas todas, por que não? Ninguém pensa que isso é matemática pura, né? Então você acha que, não vou usar matemática para fazer essa caneta? Claro que usa. Legal. Legal demais. Assim, agora quero entender uma coisa. Como é ser um professor? Vou entrar numa área assim, mais pessoal sua. Como é assim, quando o senhor começou a dar aula, quando o senhor entrou lá dentro, como foi encarar aquela turma, qual foram as suas principais dificuldades? Conte um pouco aí da experiência de professor pra gente. Vamos lá. Lembro-me bem, eu estava ainda terminando a minha faculdade, eu estava com 18 anos, eu estava fazendo, e um amigo meu, Jaime, lá de Castanhal, disse, Paulo, eu estou deixando uma escola, estou deixando umas turmas, e percebo em você que você precisa de um trabalho, e eu precisava mesmo,
precisa evoluir Você nunca tinha dado aula, nunca deu aula assim para uma turma, eu vou te indicar. Eu digo, pô, Jaime, tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado. Aí ele marcou a escola, onde era, eu fui lá. Eu falei com a dona e tal. E eu, 18 anos, novinho, fazendo faculdade. E, meu Deus do céu, será que ela vai confiar em mim? Foi, ela teve coragem e me contratou. Coragem. Aí eu fui. Eu lembro-me muito bem. Eu cheguei com a minha mochila, sentei na mesa do professor, turma de 5ª série. Aí alguém disse, o professor está para chegar. Eu digo, eu sou o professor. É porque era uma 5ª série, e tinha uma certa idade, né? 17, 18, eu estava no nível deles, de idade, né? Eu sou professor. Não acredito. Sim. Aí chegou a supervisora. Gente, vamos acalmar. O professor já está na sala de aula. Todo mundo me olhou assim. Esse? 5ª série. Digo, sim, sou eu. Aí eu fui dar aula, primeira turma que eu entrei. Tremi nas bases. Fui me apresentar, não sabia escrever direito no quadro, a mão tremendo. É complicado, muito complicado. Aí foi quando eu usei o meu método de me aproximar dos alunos, de ser amigo dos alunos, né? Saber da história deles, o que eles pensam na vida, o que eles vão ser quando crescer, né? mais duradouramente falando. Porque quando é criança, todo pai, todo tio pergunta, o que vai ser quando crescer? Mas ali é brincando, mas depois, quando vamos ver mesmo, né? O que você, quando crescer, daqui a algum tempo você vai começar a pagar boleto, ter família. Isso é uma dúvida, cara, dúvida tão muito grande. É verdade. Aí foi quando eu fui me desenvolvendo. Aí 5ª série, depois fui para o 1º ano, voltei, acho que 8ª série. Aí depois já me deram uma turma de 3º ano de cursinho. Foi quando o professor de física já não podia ir, eu fui começar a dar aula de física. Foi quando eu comecei a estudar mais profundamente a física. E eu estou até aqui hoje. Foi quando, nesse período, eu vi a história do Dilermano me chamar aqui para tocar. Vim para cá, deixei a escola lá. Já não estava dando certo com relação aos meus horários da faculdade. E acabei casando. E isso é uma história interessante para... como cristão eu posso dizer, como evangélico eu posso dizer, que foi um milagre de Deus. Geralmente, quando a gente quer um emprego, a gente vai atrás, não é isso? Isso. A gente corre atrás, a gente faz currículos e tal, faz concurso. Eu estava na minha casa e eu me lembro bem que os diretores da escola sede na época, um abraço para minha amiga Francineide Mota, perguntou para mim se eu não tinha vontade de dar aula, que ela estava precisando de professor aqui no Magalhães Barata. O emprego veio na porta de casa. Eu digo, eu aceito. Eu aceito. Sem titubear. Sem titubear. Sem titubear. Uma turma de EJA, de 7ª, 8ª série, eu nunca tinha dado aula disso. Eu digo, não sei nem como é. Vamos lá, eu aceito. E fui dar aula no Magalhães. Foi quando eu cheguei em Santa Maria, a primeira turma que eu dei aula profissionalmente como contratado foi no EJA, no Magalhães Barata. Eu já tinha dado aula particular para alguns alunos que hoje já são homens e mulheres de negócio aqui. E sempre quando eu vou numa loja ali, tem a dona de lá, Paulo Ricardo, eu me lembro, uma vez a gente foi uma turma estudar com você e era uma bagunça só, lembro. Aí foi quando eu comecei como contratado em 96, aí no estado, e em 2002, no curso C72, passei, graças a Deus, em primeiro lugar, eu e o professor Antônio Leite. Antônio Leite, aquele lá de Castanhal? Não, Taxateu. Nós passamos e fomos chamados. Estamos até hoje aqui na Labuta. Como eu disse, dando aula para vós, mães, pais e agora filhos e netos. E pelos professores, olha, eu posso abrir um parêntese parêntesão. A staff dos professores daqui em Santa Maria são
muitíssimo qualificados. Mas Paulo, falo isso com toda a propriedade, não estou puxando sardinha para o lado de ninguém. Nós temos aqui em Santa Maria profissionais que passaram pelas nossas escolas. Médicos, advogados, engenheiros. Olha, semana mesmo passada, um ex-aluno meu, de uma escola, disse: professor, estou terminando meu curso de engenharia. Digo, tem estágio para mim? Meu Deus, um dia desse eu te vi, cara, aqui. Você é engenheiro, professor, que nem o senhor. Paulo Miqueias, professor de Química, foi meu aluno. Caraca. Paulo Miqueias, de Química, foi meu aluno. Então, eu sempre digo, a educação em Santa Maria ela tem uma qualidade. Ela tem uma... Porque os professores perseveraram, se qualificaram para isso. Somos e temos algo diferenciado. E temos uma clientela também boa. Os alunos fizeram isso. Uma coisa que eu sempre digo aqui para o pessoal que vem conversar com a gente é que Santa Maria é o berço de bons profissionais. Existem profissionais aqui, tanto no esporte ou fora do esporte, que são, cara, pessoas extremamente boas naquilo que elas fazem. E principalmente na parte do esporte, é que a falta de incentivo acaba deixando se perder aquele dom que a pessoa tem, aquela coisa que ela poderia desenvolver e se tornar um grande profissional um dia. Aqui em Santa Maria, nós temos um celeiro muito grande de bons profissionais. Quantas pessoas já deixaram de fazer, como você disse, de exercer aquela profissão por falta de incentivo? Né? Mas o que foram incentivados, aqueles tiveram, não deixaram por menos. Tem um amigo nosso, vocês conhecem também, mas eu não posso falar o nome dele, ele é mestre na medicina veterinária aqui. Uma vez, semana passada eu falei para ele, cara, toda vez que eu entro na sala de aula e vou dar meu discurso de motivação para os meus alunos continuarem estudando sempre, eu uso o teu nome. Por quê? Porque lembra daquela história que eu estava no banco e você bateu no meu ombro? Oi, professor. Eu disse, oi, papai, tudo bem, tudo bem. E aí, como é que você está? Amanhã eu vou defender meu mestrado. O quê? Sim, eu sou médico veterinário e amanhã eu vou defender meu mestrado na medicina veterinária. Aquilo, estou me arrepiando todinho. Aquilo me deu um ânimo, me deu um gás. Eu digo, nós estamos fazendo certo. Nós estamos fazendo certo. Legal demais. Nós temos exemplos aí do Carlos William, que foi para Minas agora, doutorado, né? Biomedicina. Cara, o Carlos William, eu acho que ele vai ser, não, ele já é um profissional muito bom, conhecimento muito grande. Infelizmente, a área dele não tem tanto espaço na nossa região aqui, por isso acaba tendo que ir para outros lugares. Né? Ele já foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, cara. Quais são os alunos de Santa Maria que já foi, né? Ou de outros municípios que já foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio, né? Então, eu acho que ele é um cara que vai ser um dos maiores na área dele. Isso. Ele não perdeu a oportunidade. O ônibus passou, ele estava lá. Estou aqui. Ele não perdeu a oportunidade. Mas, olha, todos têm essa capacidade. Todos podem. Ele é só o primeiro. Se a gente contar aqui tantos profissionais que são de Santa Maria, e não é para ter medo. Não é para ter medo. Se a profissão dele não tem aqui no nosso eixo, é porque a gente pensa como aluno que eu vou fazer uma profissão, eu quero trabalhar aqui. Não. Você nasceu, você tem que fazer por onde a sua profissão te levar. Você, por exemplo, não pode ser professor pensando em dar aula em Santa Maria. E se você passar num concurso para dar aula, sei lá, em São Luís? Você não vai? Se você for passar num concurso para ser advogado da União no Ceará, você não vai? Por que a gente tem que pensar, o aluno tem que pensar só nessa região? Ele tem que pensar longe. Eu tenho um amigo, engenheiro, que ele diz assim, está trabalhando onde, Paulo? Eu digo, Santa Maria. E você está trabalhando onde? Rapaz, onde tiver dinheiro. Ele não tem esse negócio, não. Onde tiver dinheiro, chamar ele. Democrático. Chegou aqui nosso ajudante. Produtor.
Quando a gente mais precisa, ele não... Tem outra coisa também, assim, que eu vi nas suas redes sociais, que o seu é engenharia, o senhor trabalha como engenheiro. O senhor tem alguma participação na questão da reforma lá da Praça da Matriz? Sim. Tenho em partes. Vamos lá. A legislação vigente com relação a obras públicas, ela versa sobre praça como assinatura de projeto de um arquiteto. Então, essa parte eu já me distancio um pouco. Mas, como engenheiro da prefeitura, eu posso dizer que tem a participação porque a fiscalização vai ser minha, a produção da execução, de fiscalização da execução vai ser minha. Uhum. Claro que, como todo democrata, num país democrático, a gente acaba dando uns pitacozinhos, a gente orienta, até mesmo porque vamos pensar. Quem fez o projeto, a empresa que fez o projeto não é de Santa Maria, que não tem, né? Infelizmente não tem ainda. E não conhece as nossas demandas, né? A gente precisa conhecer a cultura, a gente precisa conhecer os hábitos, enfim. E desenharam. A gente conversou com a gestão, a gente conversou com o departamento de engenharia, a gente reuniu e acaba dando uma modificada lá. Aí tem a terceira etapa, a etapa da igreja. Aí houve uma certa modificação. Mas se a pergunta é se vai sair reforma, vai. Existe uma questão ali que o terreno que a prefeitura está, ele é da igreja, né? Da igreja. A quadra toda. A quadra toda é da igreja. Como é que fica para fazer alguma reforma? Porque tem uma dificuldade a mais aí, né? Assim, desde o início, quando nós fomos convocados para reunião e conversamos com a gestão, sempre colocamos nesse tom que a igreja, detentora do terreno, documentalmente falando, ela é parte beneficiária disso, né? Ela é detentora do terreno, mas o terreno foi doado, tem uma história histórica, política nisso, e já há muito tempo poderia ser uso capião, não sei, isso é questão jurídica, mas não custava nada participar com o pessoal. A gente quer fazer uma reforma, a cidade merece essa reforma, já chega. Eu me lembro, quando eu entrei na prefeitura, quando fui contratado pela prefeitura, houve a queda dos bolos lá, de uma parte dos bolos, não sei se vocês viram. Uma parte lá Sim. Encheu d'água e... Aí ali a parede, né? E a parede. Aí digo, opa, é uma oportunidade. Aí que foi que eu fiz? Falei com o prefeito, vamos ter que fazer algo emergencial, porque essa tinha caído e as outras estavam quebrando já, rachadas. Aí vamos fazer, posso tirar? Pode. Agendei as máquinas, trator e tudo mais, vamos lá. Pô. Então tu foi ocupado, né? Acabou com a minha infância. Acabou com a história de muita gente. Eu brincava a pira correndo ali por cima. Isso. Mas vamos à coisa prática. Caiu. Os outros iam cair. Crianças andavam ali. Já estava muito encharcado. Tinha que tirar, tinha que dar um jeito aqui. Alagava muito também, né? E ia cair de qualquer maneira. Então, bora tirar. Só que não é tirar por tirar e fazer um buraco. Aí eu fiz um projetinho ali, só emergencial, já que não era reforma, uma coisa emergencial, vou colocar um bloquete, vamos colocar uma iluminação, uns bancos aqui, bora colocar um gramado. Fizemos isso, graças a Deus. Eu me lembro que na verdade não houve uma inauguração assim formal, mas na noite seguinte, onde foi aberta à população, as famílias que estavam lá sentadas, as crianças brincando, me emocionou muito, muito, muito. Está aí o meu trabalho. Está aí eu fazendo um benefício, algo de melhoria para a cidade. Essa iluminação, eu acredito que, apesar de muita gente estar me culpando por essa situação,
mas se fez necessário e eu acho que ficou bom. Não, mas na verdade eu acho que ficou até mais com cara de praça. Um ambiente mais legal de você passear, brincar, essas coisas. E isso não foi deliberadamente uma coisa ruim. Para algumas pessoas, sim, né? Em questão de memórias, né? Aquela memória afetiva, tem aquele sentimento, mas eu acho que é que nem eu digo às vezes para alguns colegas que patrimônio tombado. Ele tomba um prédio, aí o cara não pode mais fazer uma coisa mais moderna, um negócio, porque não pode mexer na estrutura. E dificulta muito. Eu acho, né, uma opinião pessoal, que esse negócio de tombar um prédio, por mais que preserve a história, às vezes acaba prejudicando o desenvolvimento da cidade. Olha, eu vou colocar, agora aprendi essa palavra, supostamente, porque se eu não colocar supostamente, eu estou afirmando. Supostamente, alguns prédios em Belém, é assim, uns prédios em Belém são tombados, ponto. São tombados pelo patrimônio histórico, cultural e tudo mais. Supostamente, os donos, as famílias donas, proprietárias desses imóveis, deixam a Deus dará. Deixam criar lodo, deixam criar árvores dentro, quebrar, de ser destruído. Porque eles não podem destruir. Aquele monumento, aquele prédio, não é mais só dele. Então, o que ele faz? Ele abandona, quebra, e aí se entra com... Supostamente, se entra com recurso para que aquele tombamento seja desfeito, aí ele destrói, faz um prédio, ele faz sei lá, alguma coisa. Mas enquanto tombado, ele não pode fazer nada. Talvez se a fachada mantesse, né? Por mais que você fizesse uma reforma, mas que mantesse ali um pouco da estrutura, como é que eu posso dizer, da feição do layout inicial, do layout inicial, tudo bem, mas eu acho que você não pode... Às vezes você tem uma estrutura lá que pode causar um acidente. E daí o prédio está funcionando e você não pode mexer. Então, as questões de tombamento, elas são muito inerentes à vontade governamental e particular também. Porque o prédio tombado, ele tem um dono, né? Pode ser familiar, pode ser um único dono, um único proprietário. O tombamento já é governamental, já é uma coisa mais fora do controle para ele. Quando eu tomo um prédio, quando o governo toma um prédio, ele toma para si uma responsabilidade em dizer que aquele patrimônio é da sociedade. O patrimônio, não o prédio em si. O valor dele é da sociedade, mas o prédio, a estrutura, não. E, supostamente, alguns proprietários deixam deteriorar-se para que aquilo seja desfeito, porque para ele não está tendo lucro. Tá, ele reforma, e a reforma não pode ser qualquer reforma, tem que ter uma equipe especializada de engenheiros, arquitetos, onde vão restaurar as formas originais de pintura, de estética e tudo mais. Mas para ele não vale, aquilo tem um valor, já tem um preço, não é um valor, tem um preço, né? Um custo. Então ele deixa a Deus dará para depois cair, para depois não. Agora eu vou vender, agora eu vou fazer do meu jeito. Legal. E professor, falando um pouco aí da engenharia civil, qual o principal princípio da engenharia? Porque a gente, quando olha assim, para um engenheiro civil, cara de grandes obras, obra de um estádio de futebol, uma coisa assim, mas tipo, qual a principal função do engenheiro? Olha, a principal função, na minha humilde opinião, do engenheiro é fazer com que a construção ela seja tecnológica, econômica, com produtos de ótima qualidade, sem muito custos, né? E principalmente sem desperdício. Essa é a minha contribuição de adjetivar a engenharia. Paulo, mas como isso? Digo, fácil de perceber. Se você pegar um caminhão e passar, por favor, não me interpretem mal, passar nas ruas de Santa Maria, o que você vai ver? Resto de areia, resto de tijolo, resto de seixo. Eu não vou dizer que engenheiro não faça isso, mas na engenharia, fazendo uma boa engenharia,
você não costuma ter essas sobras. Por quê? Porque é ruim para o dono da obra, é um custo, é um desperdício. É um desperdício para o meio ambiente, porque aquilo às vezes não é reaproveitado, é jogado, é desperdiçado em algum lugar. E, principalmente, você se sente frustrado porque você não calculou direito. Quantas pessoas já disseram, Paulo, quanto é que eu gasto para construir uma casa de tantos quartos, tantas salas, tantos banheiros, tantas alturas? Bom, peraí, não é assim não. Vamos lá. Quanto é que eu gasto para montar um pequeno estúdio como esse? Vamos lá. A gente precisa tirar as medidas, a gente precisa saber o que você precisa, a gente tem que saber o custo dos materiais, a gente tem que saber o quantos dias você precisa construir isso. É um cálculo onde a gente vai dar uma estimativa mais próxima ao real do que por simplesmente dizer assim, não, 2.000 de tijolo, 4.000 de tijolo, de telha, 2 ripas, 3 dúzias de ripa, entendeu? Uma coisa meio aleatória. Uhum. Aí você compra tudo isso, aí depois eu fico dizendo, ei, está faltando tal coisa. Pô, vai sobrar 1 milheiro de tijolo, mas deixa aí, depois a gente aproveita. Eu não posso fazer isso. Eu estudei para não fazer isso. O engenheiro estuda para não fazer isso. E outra, a gente esquece muitas coisas, por exemplo, na construção, que são os intempéries da natureza. A gente não sabe onde o sol nasce, a gente não sabe onde o sol se põe, a gente não sabe de onde vem o vento, de onde vem a chuva, a gente não sabe que a gente precisa colocar uma pequena estrutura debaixo da janela para ela não rachar, a gente fica, meu Deus, está infiltrando o mofo. Tem como projetar para não acontecer isso. Tem como. Isso se faz com engenharia, se busca materiais tecnológicos para fazer isso. É caro engenharia? Construir com engenharia? Não. Não. Isso é um romantismo muito grande que se criou. O engenheiro não cobra caro. O engenheiro cobra adequadamente para aquilo que você se propõe. Por exemplo, algumas obras por aí, principalmente condomínio, a pessoa quer gastar 1,5 milhão, 2 milhões, existe casas de 1 milhão e 2 milhões para ser construída, mas aí o engenheiro vai pedir, sei, vou jogar. Pede 25 mil, 30 mil. A pessoa não quer. Aí eu fico me perguntando, vai gastar em porcelanato, vai gastar o melhor metal para o banheiro, melhor iluminação, melhor vidro e tal. E o profissional que fez tudo isso acontecer não é bem visto. Mas essa é uma reclamação tua, Paulo? Não é uma reclamação tua. Não é uma reclamação. É apenas uma orientação que as pessoas pensam e romantizam que o engenheiro é caro, que o engenheiro é inacessível. Não, quantas vezes a gente precisa não se precisa de um valor, de uma orientação de um médico, a gente acaba perguntando, ei, se der cibalena, se der um melhoral, fica bom? E o médico, não, fica. Mas eu não posso dizer isso para você. Paulo, se eu colocar uma coluna aqui, fica bom, um pilar, uma viga, fica boa? Não sei. Não posso dizer, não posso afirmar. Eu preciso fazer um estudo para isso. Eu preciso analisar isso. Então, como é que eu vou te cobrar essa orientação sem cálculo? Aí que sim, aí entra o valor do que a gente pensa. Olha a matemática aí de novo. A matemática. Cara, o senhor já fez projeto de estúdio? Como assim? Fazer algum projeto de fazer um estúdio de música e tal, como engenheiro? Não, mas a construção, na verdade, ela tem que ser feita acusticamente falando, bem detalhada. Uhum. Não, isso não é tão... Isolamento acústico é melhor. Muita gente acha que botar uma espuma dessa é para isolamento, mas eu acho que é para tratamento. Isolamento, eu acho que quanto mais massa na parede, melhor, né? Não. Não? Eu usaria, por exemplo, uma construção que a gente está trabalhando agora, eu estou estudando muito sobre ela, construção ecológica. Por exemplo, a gente usa isopor. Para isolamento? Isolamento. Termoacústica. Mas Isopor. onde entra esse isopor? Na parede?
é a própria parede. A própria A parede. estrutura é a própria parede. Que Você já brincou de Tetris? Quem nunca teve aquele aparelhinho de jogar, né, de montar e tal? É aquilo. Você tem uma placa com os dentes de encaixe e você coloca argamassa com um maço dentro. Com aço. Eu já ia dizer que ia ficar, acaba dar uma porrada e ia não, quebrar. Fica o EPS, né, o isopor, o concreto com algum aço dentro, uma vara, 2 varas, só para dar fixação, para dar o concreto armado, e isopor. E você reboca. São novas, como eu disse, O custo é maior do que a alvenaria? Ou... Não vou te afirmar. Não vou te afirmar que sim, nem que não. Porque a gente tem que pensar para você o que é valor e o que é preço. Mas fica elas por elas. Por exemplo, você sabia, é notório para toda a sociedade, que as nossas matas, infelizmente, estão sendo queimadas, estão sendo deterioradas, estão sendo vendidas, enfim. Está acabando madeira. A gente tem que buscar novas possibilidades. Uma das possibilidades que ainda vejo é o aço. A gente chama de construção mista. Nos meus projetos, eu costumo dizer que eu gostaria de usar tantas telhas plãs, eu gostaria de usar tanto... Olha, não estou fazendo apologia a usar ou não, apenas uma opinião. Tantas telhas plãs porque ela é térmica, porque ela não esquenta muito, essa história toda, e não é bem assim. Existe tecnologia, por exemplo, telhas sanduíches, que é um flange, isopor no meio, um flange embaixo, a gente dá um tratamento. Fica 20% a 30% mais caro, mas você não vai ter goteira nunca mais na sua vida. Você tem 30% a mais, onde você não vai ter mais com problema de está cedendo, está podre essa madeira. Você não vai ter nunca esse problema. Se você tratar ela bem, se você impermeabilizar, se você não deixar enferrujar antes. O que vale? O valor que você vai pagar, porque é o costume, a sua cultura, ou você busca uma nova habilidade para fazer isso? Entendeu? Paulo, por exemplo, a minha casa, eu não faria do mesmo jeito que é. Com a engenharia, eu já vejo ela de uma maneira diferenciada. Eu poderia ter feito algumas coisas melhores. Hoje, uma pequena reforma, eu já penso em fazer diferente. Né? Imagino. Eu estou vendo muita, agora, aquelas telhas ecológicas, aquelas vermelhas, tipo Brasilite. Sim. Elas, de fato, têm vantagem em cima da própria Brasilite ou da telha plana? Depende da região. Existem algumas regiões que a chuva é bem ácida, tem umas chuvas que são bem salinas, tem umas chuvas que tem lugares onde venta com muito sal, tem lugares onde venta muita poeira, tudo depende da situação que você utilizar. No nosso contexto aqui? No nosso contexto, eu usaria outros métodos, outro tipo de telhamento, outros tipos de telhamento. Ela serve, é boa, mas eu utilizaria outro. Esse tipo de telha, para uma cobertura de casa, não é tão adequada, porque ela tem dependendo também da bitola, da espessura dela, né? Porque existem telhas e telhas, né? A gente precisa avaliar todas essas. Eu costumo dizer para meus colaboradores que, Paulo, por que tu comprou esse tijolo? Por alguns aspectos técnicos. É muito assado, é pouco assado, quebra fácil. De onde é esse barro? De onde é essa argila? Como foi misturado? Qual a temperatura de queima? É isso? Não. Às vezes o peso dela é diferenciado. Um tijolo, uma cerâmica muito pesada, eu não posso usar em todos os lugares. Entendeu? Tudo depende. Caramba. Tudo depende. O estudo começa desde a localização e tudo que está ao redor daquele ambiente para poder começar o projeto. Às vezes, muita gente pergunta assim, Paulo, é muito doce fazer isso, não? Não é muito doce, cara. Quando você chama um engenheiro, um arquiteto, um profissional, se for uma pessoa preocupada com o nome dele, com o aspecto de como você te agradar como cliente, ele vai fazer do início ao fim.
Se você me contratar, Paulo, eu queria que você um projeto de uma casa, 2 quartos, um banheiro, um hall e um lugar para cozinha e uma garagem. Boa. Desenhar aqui é fácil, mas eu preciso saber onde é, saber que lado bate o vento, se você vai precisar muito mais iluminação, né? Aí eu primeiro tenho que saber o de você. A gente chama de briefing. Primeiro a gente faz um briefing, saber como é que você quer e tal. Aí bora lá ver o terreno. Olha, para esse terreno é essa a fundação. Para esse terreno é esse tipo de radier. Para esse, entendeu? Tudo tem um aspecto técnico para um bom profissional. Não é só dizer é assim, assim, assim. Não, não existe isso. Isso eu estaria fazendo uma negação daquilo que eu estudei, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu acho certo. Porque é muito fácil construir uma casinha de cachorro de um jeito. Mas daqui a pouco o vento muda, a chuva muda, vai entrar, molhar o seu cachorro. Você fez errado. Então, por que você não faz desde o início certo? Se o seu terreno ele tem muita água, ele encharca, é esse tipo de fundação. Se o seu terreno é arenoso, é esse tipo de fundação. Se o seu vento bate desse jeito, daquele jeito, não é... A gente romantiza muito aquilo que a gente vê na internet. Telhados maravilhosos, arquitetos tal, fazendo aquelas curvas. Não é bem assim. Não é fácil assim, não. Não é fácil. Imagina. Entendeu? Obrigado. Aí, brinde para vocês. Olha só. Aí. Muito obrigado. Paulo Ricardo, Engenharia. Projeto bacana. Muito obrigado, viu? Eu tenho uma dúvida, é que assim, em grandes metrópoles como Belém e também em cidades médias como Castanhal, está faltando espaço. E hoje a gente vê muito, e acho que um costume, eu posso estar até equivocado, de fazer verticalização. Hoje a engenharia vê de forma diferente a questão de projetar uma estrutura em uma grande cidade como essa. Existe vários métodos. Existe um método diferente, por exemplo, para fazer algo menos, por exemplo, verticalizado, algo mais que polui a coisa da cidade e tal. Sim. Hoje em dia, se você prestar atenção, nós estamos fugindo do centro urbano. Com busca nos condomínios horizontais, longe dos centros urbanos. Está aí Quinta do Bosque, está aí Quinta das Alamandas, está aí as Greenvilles da vida, tudo longe do centro. O centro urbano, hoje em dia, e aí já é uma fala, isso é uma resposta meio que arquitetônica, de arquiteto, porque é assim que não se tem mais espaço para criar os edifícios, os prédios, que não apenas só ser um espaço. Você tem que estar sempre olhando quem são seus vizinhos. Será que aquele prédio ou aquele outro prédio já não está tirando a insolação? Será que aquele prédio está cortando o vento para cima de mim? Será que aquele prédio, as fundações dele não vai prejudicar a minha ou a minha prejudicar dele? Enfim. Então, já não tem mais espaço. As pessoas estão fugindo com a busca da qualidade de vida, né, disso, eles já estão saindo dessa aglomeração, desse barulho, desse corre-corre diário, querem mais sossego. Jovens, não estou falando disso com uma pessoa de idade, eu estou falando com jovens mesmo, estão buscando isso, porque está todo mundo igual, está todo mundo crescendo verticalmente e vai chegar uma hora... Dubai é bonita? Mas não tem esses prédios todos altões lá, não. Tem uns e outros. São Paulo, porque foi necessário. Há construções desse tipo? Mas quantas casas no interior, seja ela onde for, próximo naquelas conurbações, como Ananindeua, Marituba, que tem aqueles seus sítios, aquelas
condomínios fechados, horizontais, que são muito mais procurados que prédios. Mas existem ainda, existem. Se existem técnicas diferentes, sim. Sim. Sim, hoje em dia nós usamos técnicas diferentes, estratégias diferentes, materiais diferentes. Eu não sei se você sabe, por exemplo, nós temos fundações profundas na Doca, porque Doca ela foi aterrada. Doca era um manguezal, mas é o metro quadrado mais caro da cidade de Belém. Caraca. Existem fundações de 100 metros, 80 metros, 120 metros lá. Fundações estacas. Uhum. E tiveram que vir engenheiros de fora, tiveram que usar técnicas diferentes para fazer aquelas construções. Já pensou se a gente não faz isso? Quantos já tinham caído? Caraca, é muito louco. Eu nunca pensei que ele era um manguezal. Aquele era um manguezal que foi aterrado. Rapaz. Na época que o senhor era adolescente ali em Belém, já era hipervalorizado aquele espaço ali? Sempre foi. Sempre foi. Eu sou da época ali onde tinha mato. Tinha mato ali. Depois que foi feito uma parte, acho que da Pedro Cabral, ali próximo do Pedro Cabral, perto do porto. Ali era só mato. Não tinha Pedro Cabral na época. Não tinha. Era só uma vareda, alguma coisa desse tipo lá. Me diga uma coisa, um pouco polêmica agora. Nem tanto. Você tem muito problemas com os executores da obra, porque, por exemplo, eu já ouvi de pedreiros aqui da nossa cidade dizer que o engenheiro não sabe de nada. Quem sabe é o pedreiro, é o cara que está lá construindo. Você já teve problema aí nesse sentido? Deixa eu respirar. É assim. Não. Eu penso que estamos para aprender e ensinar. O pedreiro, ele é executor. Ele tem a sua teoria, né, o seu senso comum, aquilo empiricamente, né, aquilo que ele testou e deu certo. Pode dar errado? Dá. Dificilmente você não vai ver uma casa rachada. Dificilmente você não vê uma casa infiltrada. Dificilmente você não vê fungos no baldrame, na parede, alguma coisa desse tipo. Lajotas mal colocadas, rachadas. Sabe? Sabe. E muito. Mas me diga uma coisa. Entre o empírico e aquilo que o engenheiro diz assim, olha, se você fizer essa parede desse jeito, não vai ter problemas, eu lhe garanto. Você acaba de contratar um profissional que estudou para isso. 5 anos. Fez testes, sabe a teoria. Será que você vai deixar isso de mão? Essa certeza de estudo científico de mão de lado? Eu não estou desmerecendo o pedreiro, não estou desmerecendo o mestre de obra, jamais. Até mesmo porque eu aprendo muito com eles. Mas é uma questão empírica. Aí eu vou com o meu conhecimento científico, aliado com o conhecimento empírico dele, para executor, e a gente entra no meio termo. Mas eu desconheço casa que não tenha problemas, principalmente na minha área, onde eu mais atuo, na área estrutural, que não tenha problema. Você já passou por alguma situação, estresse com o pedreiro na obra e tal? Já, e a gente tem que ser muito democrático. Fulano, Tem alguma história aí? Tem. Digo, fulano, eu não pedi para que você fizesse aqui o projeto, fizesse desse jeito. Não, mas não sei o quê. Mas eu pedi para você fazer desse jeito como está no projeto. Concorda comigo? Mas se eu fizer desse jeito, eu digo, você gastou quanto para fazer isso aí? Eu gostei mais uns 3 sacos de cimento. Está vendo a nossa diferença? Você fez 3 sacos de cimento a mais, pensando que aquilo vai reforçar. Eu estou dizendo que 3 sacos a menos já está reforçado. Não sei o que. Eu digo, eu sinto muito. Como nós estamos trabalhando por empreitada, você está sendo contratado e você gastou dinheiro do escritório,
eu vou tirar um saco de cimento toda semana. Pô, Paulo, fez isso com o cara? Fiz. Não é para mostrar quem sabe, que deixa saber quem é o patrão, quem não é patrão, mas para mostrar que deve ter uma necessidade de aprimoramento daquele profissional. Não é porque eu sou engenheiro e ele... Não. Mas porque existe um projeto estudado, colocado nos softwares mais modernos que existem, para economizar. Não foi isso que o cliente me contratou? Para economizar? Você está entendendo? Assim como eu já passei por situações, eu digo, Paulo, vem cá. Eles costumam me chamar de doutor. Doutor, vem cá. Eu não gosto desse título. Me chama pelo meu nome. Paulo, vem cá. Eu digo, pois não. Olha, aqui, se a gente fizer do jeito que está isso aqui, mais tarde, aquela parte ali vai rachar. Eu digo, por que tu acha isso? Aí eu vou avaliar o que ele me diz. Aí eu digo, então tá. Você está dizendo isso, eu vou confiar em você. Se eu contratei ele, porque eu confio nele também. Uhum. Então, bora fazer do teu jeito. E realmente, deu certo. Deu certo. Então, nem sempre eu sei tudo e nem sempre ele sabe tudo. A gente tem que entrar em acordos. Interessante. Né? Até mesmo porque eu já escutei muita gente... o Paulo estudou, o engenheiro estudou para isso. Não, o Paulo não estudou, o engenheiro estudou para isso. Ele estudou para fazer o melhor. Se o que eu acho que é melhor é esse, vamos fazer esse. Se tu acha que é melhor é esse, bora discutir. Entendeu? Na situação onde uma pessoa contrata o Paulo, engenheiro, aí ele quer, não, quero que você faça o projeto da minha casa e tal, e você faz o projeto, mas você não vai executar, vai ser outra pessoa. Caso tenha erros nesse projeto, ou, sei lá, a pessoa que fez não fez conforme o projeto, ainda tem responsabilidade do engenheiro? Não, a gente faz o seguinte, você me contratou como engenheiro projetista. Paulo, eu quero que você faça uma casa assim, assim, assim. Então, eu vou projetar. A gente acerta o valor do projeto, está aqui o projeto seu. Eu vou tirar uma anotação de responsabilidade técnica do projeto, uma ART. Uhum. Então, aqui, pronto. E te entrego. Acabou. Agora, a minha responsabilidade é do projeto. A execução é sua. Se porventura der uma, sei lá, colapsar, rachar, você não pode me culpar. Porque eu tirei uma anotação de responsabilidade técnica de projeto. A execução não está escrito aqui. Então, você pode ter feito com qualquer pessoa. Se a pessoa não obedeceu, não, é você que é o responsável. Ainda assim, quando é nessa situação, o senhor costuma ir visitar a obra? Ou não? Não, você me contratou e tal, eu já fiz isso. Aí eu passo na frente, dou uma olhada, tá. Se tiver erro ou não, se tiver acerto ou não, dependendo da situação, claro que eu não vou dizer, olha, tá errado isso aqui, tá certo isso aqui. Não, tá bem, mas eu acho que tem um negócio bem ali, tá faltando. Eu dou um toquezinho, mas não vou dizer se está certo ou errado, não. Não tem como, porque eu não sou responsável. Sim, sim. Professor, eu acho que deu para a gente conhecer um pouco mais do senhor, das suas profissões. A gente já viu alguns problemas técnicos aqui, muito louco. Primeira vez que aconteceu assim, mas enfim. A gente recebeu algumas perguntas no Instagram, lá na caixinha, do pessoal. Quando viu lá, né, a gente abriu. Aí o Léo vai ler aqui umas perguntas aí para o senhor, tá? Eita. A primeira é da Lena Carla, nossa seguidora no Instagram. Lena. Qual foi a maior dificuldade de conciliar a vida profissional e retornar ao estudo? Bom, eu sempre conciliei isso. Eu sempre. Retornar ao estudo, eu não diria retornar, porque eu nunca parei de estudar. Nunca. Se você olhar meu WhatsApp, está lá escrito, sempre estudando. Mas é uma dificuldade muito grande, porque eu tenho que ser bom nos estudos, eu tenho que ser bom profissionalmente. Eu tenho que ser bom. Então, eu não tenho técnica, eu só sei que eu tenho que fazer. Se eu sentir dificuldade em tal disciplina, ou tal lugar, eu vou me preparar para melhorar. Se eu não dei uma péssima aula, se eu fiz alguma coisa de errado, eu vou ter que me preparar para aquilo. É assim, eu acho que a gente tem que ser um autoavaliador diariamente.
Me gerou uma dúvida agora. Qual o método de estudo que você tem para ser mais eficiente na hora de estudar? Método. Que é muito comum. Hoje, pelo menos eu, quando eu vou tentar estudar alguma coisa, é muito fácil você se distrair, principalmente com o smartphone e tal. A primeira coisa é esquecer isso aqui, porque eu digo para meus alunos, esqueçam o celular, mas ele esquece o celular sim, em cima da mesa. Ele Chega esquece uma em cima da mensagem no mesa. WhatsApp. Aí ele vai empurrando com o dedo, vai empurrando com o dedo. Não, você olha só um pouquinho, é só um pouquinho. E acaba perdendo tempo ali. Uhum. Então, a primeira coisa é você dizer para si mesmo que eu preciso. Eu preciso estudar, eu preciso me concentrar, eu preciso. Lembra da história da preparação? Você tem que saber se preparar. Eu estudo assim. Geralmente, meu tempo é à noite. E eu gosto muito de café. Eu, na época de faculdade, da mais recente faculdade, eu tomava uma garrafa e meia de café. Eu ficava até 5 e meia da manhã estudando, ou sozinho, ou com meus amigos, pelo Discord. Quem não conhece, joga game, sabe que é o Discord, é um aplicativo de interação. Até 5 e meia, e 6 e meia eu estava de pé, porque 7h15 eu tinha que dar aula. Várias vezes eu fui com um zumbi para a escola, para dar aula. Mas eu não me sentia um super-homem, mas eu me sentia forte o suficiente, porque eu sabia que eu precisava daquilo. Estudar e trabalhar. Então, um dos métodos o meu método é à noite. É de madrugada. Sem dúvida, é de madrugada. Fera demais. Vamos lá. A segunda pergunta é da nossa seguidora Natália Dias. Quais as suas maiores dificuldades para começar na área da engenharia civil? Bom, pessoalmente, é as pessoas acreditarem em mim. Até hoje, o adjetivo professor Paulo Ricardo me desautoriza em muitas coisas. Por exemplo, mas tu não é professor? História de engenheiro. Eu digo, eu não posso ser os dois. As pessoas acreditarem em mim, no potencial. Eu acho que qualquer profissional que está iniciando sempre será aquela... Ele tem dificuldade para ter autoridade. Assim, tu é professor agora, tu é engenheiro, tu é médico veterinário, tu é advogado agora, a gente fica meio constrangido. O jovem acontece isso. Por que não pessoa de idade como eu, semi-idoso, não aconteceria da mesma forma? Mas como foi? Eu me impus como profissional. Mostrei que eu sabia e sei como fazer, como projetar, como orçar, e tinha que me mostrar para a sociedade. Eu acho que a minha grande dificuldade é essa. Foi, e ainda é, e vai ser muitas vezes essa. Outra pergunta também da nossa seguidora Lena é qual foi a maior dificuldade do senhor como professor durante o período da pandemia que foi transferido para a área digital, né? Teve agora, devido a não ter aula presencial. Qual foi a maior dificuldade, assim, como professor, para ensinar matemática durante esse período da pandemia? Olha, eu te daria uma lista imensas de dificuldades, mas eu vou te relatar algumas. Uma é a falta de conexão. Porque eu dependo dessa conexão com os alunos, como eu já expliquei. Não sabia se eles estavam fazendo, se eles estavam colando, se eles estavam estudando, como é que eles estavam. Então, essa falta de conexão é uma. 2, pela falta de conexão, eu não podia inserir essa vontade de estudar neles. Eu não podia dizer, olha, vamos estudar, vamos pessoalmente. E isso me causou um transtorno que alguns pais dos alunos diziam que o professor não está dando aula, o professor não está fazendo nada. Pelo contrário, eu tenho como provar com dados que nós, professores, trabalhamos 3 a 4 vezes mais. 3 a 4 vezes mais durante a pandemia. Porque nós preparávamos aula, nós preparávamos apostila, nós tirávamos dúvidas dos alunos, tínhamos horário para entrar no grupo, tinha professor que tinha que estar trocando de número de celular, porque no número pessoal que a gente destacou para o grupo, eu tenho aqui no meu celular mensagens
dia de sábado à noite que eu tinha que responder. Mas me incomodava não, mas alguns professores se incomodavam, porque eram dúvidas, eram dificuldades. Nós tínhamos pouco tempo para preparar, enviar, os alunos responderem, corrigirmos e lançarmos notas. Era questão de dias. De dias. Então, se fez uma força-tarefa. E além de nós, professores, não estávamos tão preparados para aquele método que a gente teve que aprender. A gente teve que aprender as duras penas. Mas, graças a Deus, muita gente aprendeu, muita gente não aprendeu, mas eu posso dizer com fizemos o possível. Essa falta de conectividade fez muitos alunos ficarem pelo caminho. Mas os que continuaram, aqueles que foram liderados pelos pais, pelos professores, pela vontade própria, tá aí, passaram alguns até no vestibular. Legal. Outra dúvida, professor, do nosso seguidor Elivelton Almeida. Primeiro ele elogia o senhor, dizendo que o senhor é um cara muito inteligente. E depois ele pergunta como conciliar a profissão de professor com a de engenheiro. Vamos lá. Professor, é lógico que, apesar de forçosamente ter aprendido a não ser tão presencial, através da pandemia, mas efetivamente presencial, né? Para você tem que estar lá. No caso da engenharia, nem tanto. A gente pode fazer briefing por videoconferência, eu posso desenhar na minha casa, projetar na minha casa, depois eu marcar um dia para a gente... Não é preciso estar todo o tempo na obra, entendeu? Aí, só que se tiver uma obra. Mas, graças a Deus, com algumas obras, a gente tem que dar um jeitinho. Mas escola eu não falto, como professor não falto, mas algumas obras, se eu tiver 3 ou 4, hoje de manhã eu vou numa, à tarde eu vou noutra, na outra eu só ligo, o outro mano faz um vídeo para me ver, entendeu? Porque senão a gente não é onipresente como Deus. E a última, e eu acho que é a mais polêmica. Eita! É uma pergunta assim meio difícil. Capiciosa. Nunca pensou em ser candidato a vereador? Olha, essa aí... Mas eu posso responder ela de maneira mais contundente possível. A minha missão, como deve ser a missão de um vereador, é auxiliar a sociedade, o seu povo, onde ele reside, onde tem uma proposta para isso, de melhoria. Como fiscalizador, como gestor, sei lá. A minha missão é a mesma, só que eu sou professor. Eu posso ajudar a sociedade como professor. Eu não estou fazendo uma equiparação de valores, vereador e professor, nem salarial de vereador e professor, mas de poder mudar a sociedade, de melhorar a sociedade, a população, seja ela educacionalmente, fiscalizando algumas atitudes boas e ruins da gestão, sei lá. Essa é professor também. O que os vereadores fazem, eu estou fazendo em sala de aula. Eu converso com meus alunos, sou amigos dos alunos, só não fiscalizo o prefeito. Mas eu tento ajudá-los da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível que eu achei para essa missão é dar aula. Transmitir o conhecimento, as informações que eles vão fazer as devidas demandas deles, as devidas filtragens deles, vai virar conhecimento. Mas nunca pensei, não. Eu acho que ser professor é a coisa que eu escolhi. Eu digo na sala de aula que Paulo Ricardo ou qualquer outro professor podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer coisa. Advogado, podia ser engenheiro, podia ser médico, podia ser da NASA, astronauta, podia ser qualquer coisa, mas escolhi fazer engenharia. Se há eu sempre falo essa palavra, romantismo, que é saber estar sempre no professor, por que ele continua sendo professor? Já pararam para pensar o porquê?
Não é porque a gente não saiba fazer outra coisa. Não é porque a gente não tem capacidade intelectual para isso. É porque a gente escolheu essa missão de ajudar as pessoas através da educação. Você acha que a professora Joana Quaresma, a professora Joana Dark, o professor Miquel, o professor Gil Cleis, eu não poderíamos ser outra coisa? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal? Poderia. Escolhemos ser professores para ajudarmos a sociedade a melhorar, a evoluir de uma maneira diferente. Estressante? Cansativa? Demais. Cansativa? Às vezes mal remunerada? Às vezes não tão bem aceitável pela população? Tem tantas coisas. Quantos pais não reclamam da gente? Quantas vezes nós reclamamos dos alunos? Mas escolhemos essa vida. Escolhemos porque gostamos e amamos a profissão. A gente vê até pais querendo delegar a função deles para os professores, né? Função de professor é direcionar ao conhecimento científico. A educação é feita de uma maneira geral. Tanto pais quanto os alunos. Pais, alunos e professores. Perfeito. Fera demais. É isso aí, Léo. Isso aí. Professor, a gente só tem a agradecer você ter aceitado esse convite. Faltou a gente falar de muitos assuntos. Por exemplo, a gente pode conversar outro dia sobre música, né? Pelo que eu vi, o senhor é um profissional da área também. Eu acho que a gente teria muito assunto para puxar nessa parte. Eu estou à disposição aqui. Com multifunção. Mas eu sempre tenho um tempo para mim. Por que não? Tempo podcast. Tá aí. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Desculpe os problemas que tivemos, né? Mas faz parte. Tem mais recados, Léo? Agradecer os apoiadores e também o público que segue a gente no @TrevoPodcast. E a Desk pelo espaço. É isso aí. Não deixe de seguir também o professor Paulo Ricardo. Qual é o seu Instagram? @profeng.Paulo Ricardo Souza. Vou deixar na descrição para facilitar. Então é isso. Leonardo, obrigado. Professor, Valeu. muito obrigado. Você que nos assistiu até aqui, obrigado também. Nos ajude, vai lá no nosso YouTube e segue a gente lá, se inscreve no canal para ajudar esse projeto, pessoal. Muito obrigado e Valeu. tchau, tchau.